Olá, meu compadre, olá, minha comadre. Vou contar para vocês uma história que aconteceu em 1150 antes de Cristo, num tempo em que o povo de Israel era somente um amontoado de tribos e estava numa situação de fazer qualquer cristão coçar a cabeça e perguntar: mas como é que esse povo foi parar nessa encrenca outra vez? Pois foi. Mas antes da gente continuar, deixa eu compartilhar que esse caos está sendo gravado em homenagem à minha primeira netinha, filha do Davi e da Sara. Essa bebê vai ser batizada com o nome da personagem principal dessa história, que eu vou falar já para vocês. Então dá essa força, curte aí no nosso canal no YouTube, inscreva-se, toque o sininho e deixe seu recado. E nós estamos também no Spotify. Pois bem, naquele tempo ainda não tinha rei em Israel. O povo era governado por juízes, homens e mulheres que Deus levantava conforme a necessidade. E necessidade era a coisa que não faltava. O povo tinha se afastado de Deus outra vez e acabou caindo debaixo do domínio de um rei cananeu chamado Jabim. Só que quem botava medo mesmo no povo não era tanto o rei, era o comandante do exército dele, um sujeito chamado Císera. E ele não brincava em serviço não. O homem tinha debaixo do comando dele um grande exército e 900 carros de guerra feitos de ferro. 900! Agora você precisa entender o que isso significava naquela época. Carro de guerra era arma de primeira linha e carro de ferro, então, enfrentando um povo despreparado que não tinha exército direito, equipado daquele jeito, era quase como botar um sujeito com espingarda para enfrentar outro armado com estilingue. E fazia 20 anos que Císera apertava o povo de Israel. 20 anos! Até que o povo começou a clamar por socorro a Deus. E foi aí que entrou nessa história uma das figuras mais interessantes de toda a Bíblia. O nome dela era Débora. Num tempo em que mulher nem era incluída na contagem dos participantes de uma reunião, Débora se tornou profetisa e também juíza de Israel. E não pense você que ela ficava escondida num tribunal, cercada de guarda e dando ordem para os outros, não. A Bíblia conta que ela costumava ficar debaixo de uma palmeira, entre Ramá e Betel, que fica mais ou menos na região central de Israel. O povo de várias das tribos ia até lá para julgar a questão. Já pensou? Hoje nós temos fórum, cartório, advogado, juiz, papelada, carimbo e processo que parece que nunca acaba. Naquele tempo, o povo dizia: vamos lá na palmeira da Débora resolver esse nosso caso. E ia todo mundo. Ela era uma mulher casada e tinha conquistado aquela posição de destaque pelo reconhecimento do povo das profecias que vinham diretamente de Deus e também pelo julgamento justo e inteligente das questões que chegavam até ela. Não devia ser nova não, porque essa posição de reconhecimento só era conquistada por uma mulher após muitos anos de acertos. Pois um dia, Débora mandou chamar um homem chamado Baraque, filho de Abinoão. Quando ele chegou, ela foi direto ao assunto. Baraque, o Senhor Deus de Israel está mandando
você reunir 10.000 homens das tribos de Naphtali e Zebulon e levar eles para o Monte Tabor. Baraque deve ter arregalado os olhos. 10.000 homens parecia muita gente, mas do outro lado estava Sísera e seu exército e principalmente os 900 carros de ferro. Débora continuou: Deus vai fazer Sísera levar o exército dele e os carros até perto do rio Quizon, e lá o Senhor vai entregar ele nas suas mãos. Baraque pensou mais um pouco, olhou para Débora e respondeu: só se você for comigo. Se você for, eu vou. Débora ficou olhando para ele: eu vou. Mas depois completou: só que desse jeito, a honra dessa vitória não vai ser totalmente sua, porque o Senhor vai entregar Sísera nas mãos de uma mulher. Baraque talvez tenha pensado que ela estava falando dela mesma. E ele não se importou em ser figurante desse fuzuê todo. O importante era ter a mulher que ele e muitos outros confiavam tanto para ajudar a reunir o exército e ir dizendo depois o que fazer durante e depois da batalha. Baraque reuniu os 10.000 homens e subiu com eles para o Monte Tabor. Lá eles podiam ser cercados, mas não atacados, estavam protegidos dos tais carros de ferro. Quando Sísera soube da movimentação, fez aquilo que qualquer comandante confiante faria. Chamou o exército e mandou trazer os 900 carros de ferro. Agora imagine a cena. Lá em cima, no alto do monte, o exército israelita. Lá embaixo, aquele exército chegando e cercando os inimigos na planície, ao lado do rio Quizon. Mas aí chegamos numa parte muito interessante da história. Quando Débora canta a vitória no capítulo seguinte, aparece um detalhe que ajuda a gente a imaginar o que pode ter acontecido naquele dia. O cântico diz que os céus derramaram água, as nuvens gotejaram e o rio Quizon arrastou os inimigos. Então existe uma possibilidade muito interessante. Pode ser que tenha caído uma tempestade daquelas que você olha para o céu e fala: desabou tudo. A água pode ter descido pelas regiões ao redor e engrossado o Quizon e transformado aquele terreno num lamaçal danado. E aí, meu amigo, aquilo que era a maior vantagem de Sísera pode ter virado um problemão. Os carros de guerra dos cananeus ficaram enxafurdados na lama que nem porco no chiqueiro, sem conseguir ir nem para frente, nem para trás. Imagina roda atolando, cavalo escorregando, carro atravessado e soltado tentando empurrar. E se foi assim, veja que coisa interessante. 900 carros de ferro é muito bom, mas quando o chão vira barro, daí viram 900 problemas. Foi então que Débora olhou para Baraque e falou: levanta, porque hoje é dia em que o Senhor entregou Sísera nas suas mãos. O Senhor já foi adiante de você. Baraque e os 10.000 desceram do Monte Tabor e aquela força militar que durante 20 anos botava medo em Israel começou a desmoronar. O exército de Sísera foi derrotado e o próprio Sísera percebeu que o negócio tinha ficado feio. Largou o carro de guerra e fugiu a pé. Ele correu quase metade do dia até chegar perto da tenda de uma mulher chamada Jael, esposa de Heber, o queneu. Sísera conhecia aquela gente e pensou: tô salvo. Jael sabia da derrota e sabia que ele estava sendo perseguido pelos israelitas. Mas viu Sísera chegando e chamou: entra, meu senhor, entre aqui, não tenha medo não. Sísera entrou, estava acabado, cansado, molhado
e talvez até coberto de barro. Limpou-se, bebeu leite oferecido pelo casal e foi dormir. Aí, no meio da noite, ela pegou uma estaca da tenda e um martelo igualzinho aos filmes de vampiro. Acho que é aí que eles se inspiraram, viu? Chegou devagarinho e, bom, digamos apenas que Císera nunca mais comandou carro de ferro nem exército nenhum. Pouco depois chegou Baraque e encontrou o inimigo morto. Naquele momento, ele deve ter lembrado das palavras de Débora. A honra pela morte de Císera seria entregue a uma mulher. E foi. Depois daquela vitória, Débora e Baraque cantaram, e o cântico deles ficou registrado no capítulo 5 do livro de Juízes. E aquela mulher que julgava o povo debaixo de uma palmeira ajudou a mudar o destino da nação. Provavelmente os carros de ferro passaram a ser utilizados pelas tribos de Israel, e o rei Jabim foi sendo cada vez mais enfraquecido até ser finalmente derrotado. E depois de 20 anos de opressão, a terra teve 40 anos de paz. Mas aí fica a nossa lição. Quem confia somente na própria força precisa que tudo continue funcionando conforme o planejado. Naquele dia ficou uma lição que serve para qualquer tempo. Não adianta contar só com o tamanho do exército antes da batalha. Primeiro é bom saber de que lado Deus está. E fica aí a história dedicada para minha futura netinha, a Déborazinha. Até a próxima!